Então, muito boa noite, meus amigos. Hoje eu espero trazer uma reflexão para vocês, mas principalmente para mim, que é o palestrante, é que escuta mais, né? Então, eu espero que vocês possam ser tocados, ter uma reflexão, e eu também, com certeza. Então, o assunto de hoje é Espiritismo além da religião. Eu trouxe esse assunto porque é um assunto que é muito importante ser falado. Acho que tem que trazer uma reflexão para todos nós. Vamos partir do princípio, ah, pelo começo. O Espiritismo é considerado uma religião? Então, muita gente me fala, já me questionou. Ah, mas o Espiritismo não é uma religião, né? É uma filosofia, é uma crença, né? Que na verdade é uma religião. Aí ali Kardec diz no livro O que é o Espiritismo, no item 1. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente moral, que não impõe culto algum. Pode, pois, ser chamado de religião, se quiser, desde que se entenda por religião o laço moral que une os homens. Kardec já diz tudo, né? Na pergunta básica de o que é considerado uma religião, ele já diz, sim, pode ser considerado uma religião, que é o laço moral que une os homens. Todas as crenças, todas as religiões, é esse o intuito, né? Qual o significado da palavra religião? Vá um pouquinho mais fundo. De repente, fica com a dúvida, né? O Kardec, de repente, não é o suficiente. Vá um pouquinho mais fundo na palavra religião. Eu gosto muito de pesquisar sobre essas questões, porque tem uma história, né? Vem de um local, de uma origem. Então, a origem da palavra surgiu na Roma Antiga, religio, que tem dois significados. Religação, reconectar-se com o divino. Religação, né? Bom, aí reverência, respeito e responsabilidade. Por que respeito e responsabilidade? Já vai ser explicado por uma frase do Haroldo Dutra Dias. Se religião é religação, religar, o que é religar? Religar o espiritismo nos religa a consciência, nos religa a nós, a consciência, nós com o ser divino. E se religião é reverência, o Espiritismo nos convida à responsabilidade. A gente fica na dúvida ainda, mas eu entendi. Se religião é reverência, o Espiritismo nos convida à responsabilidade. O que Haroldo quis dizer sobre isso? Então, muita gente pensa que religião é religar com Deus lá fora, distante. Né? Religar, ele é um ser muito longe. O que o Haroldo está dizendo é que o Espiritismo não começa ligando Deus fora. Ele começa ligando você a si mesmo. Contigo. O seu próprio espírito. A sua consciência, lucidez, noção de causa e efeito. A nossa responsabilidade espiritual. A gente religa a nós mesmos e religa a nossa responsabilidade, a nossa lucidez, a nossa noção do que é certo e errado. Ou seja, não vai adiantar dizer, eu creio em Deus, se você vive no automático, sem perceber o que sente, o que pensa, o que faz. Assim é muito fácil. O espírito te religa ao fato que nada do que acontece com você é aleatório. Nada do que acontece com a gente no momento é aleatório. Isso já deu para entender qual é a religação que o Haroldo quis dizer. Espero que todos tenham entendido. Reverência. A reverência, muitas vezes, nas outras religiões, diz
é para ter reverência, ter medo. Normalmente é impor algo, né? Mas não, reverência não é medo, é postura. Reverência não é baixar a cabeça por medo, é respeitar a lei divina, a lei da natureza. Quando ele diz da lei do espiritual, lei de causa e efeito, lei da evolução, o Espiritismo convida a responsabilidade de entender essas leis e cumprir, ter reverência. A lei básica, não jogar lixo no chão, né? A lei da natureza, ele nos ensina o que acontece no mundo. Teve um filme que a mãe olhou esses dias, ontem, e aí ela falou da febre, que normalmente a bactéria está no corpo e acontece a febre para eliminar aquela doença, né? E aí o filme religou a febre com o aquecimento global, que ele está tentando eliminar as impurezas da Terra. Vocês entendem que todo tem um sistema de religação, tem um sistema de reverência, uma lei de causa e efeito, uma lei da natureza. E a gente não segue, mínimo. Muita gente não segue. Eu, às vezes, não sigo muita coisa, mas o importante é se esforçar todo dia, né? Então, muitas religiões acabam terceirizando, né, as coisas, tirando a responsabilidade. O espiritismo é ao contrário, né? Ele às vezes deixa até uma faquinha lá, responsabilidade, porque ele lembra nossa, da nossa lei, do que a gente tem que fazer, da nossa conduta, certo e errado. Então, no princípio, a religião serve para consolar, com certeza, serve para aliviar a culpa, de certa forma, transferir responsabilidade muitas vezes. Muitos dizem, Deus quis assim. Né? Eu vejo diversas vezes, eu pergunto sobre umas religiões, né, que eu gosto de explorar, de saber mais, conhecer mais. E, Deus quis assim. Como assim Deus quis assim? Né? A espiritualidade nos mostra que não é assim que funcionam as coisas, desde o início. E o espiritismo faz o oposto, né? Então, aí as pessoas vivem à mercê da vida, reagindo, sofrendo, reclamando. Ele tira o espiritismo, o anestésico. Ele te acorda para a vida. Ele te devolve a autoridade da própria vida. Por isso ele religa a consciência, não a fantasia. Vocês entendem o porquê agora a religação? A religação com a própria consciência, a lucidez. Mas em resumo, bem direto, o Haroldo nos diz: o espiritismo não veio te ensinar a pedir. Não veio. Ele veio te responder, ensinar a resposta, procurar a resposta. Pelos seus pensamentos, pelas suas escolhas, pelas suas reações no dia a dia. Como é que tu reage? As tuas escolhas estão certas? As tuas reações perante essas escolhas estão corretas? Pela forma de como você vive o evangelho, o cotidiano, as coisas simples. Por isso dói, por isso incomoda, por isso não é uma religião confortável. Não é. Não pode se sentir confortável a esse ponto de largar a responsabilidade porque Deus quis assim. Agora, eu gostei dessas frases do Haroldo Dutra Dias porque eu acho que sempre nos faz pensar um pouquinho mais. O espiritismo não foi feito para criar religiosos, mas homens melhores. Quando o espiritismo vira costume, ele perde o sentido. Coisa automática do dia a dia, não é? É fácil dizer, eu sou espírita,
Ah, meu amigo, tudo bem, vai passar. Mas aí, tu vai fazer, vai estudar, não vai a fundo? Ah, mas eu tô realmente mal, tô depressivo, ansioso. E é isso aí mesmo, toma uns remédios que passa. O espiritismo tá ali para te estudar. A psicologia que vem, a filosofia, porque os pilares do espiritismo é filosofia, ciência e religião. Nós temos que estudar, nós temos que ir à frente. A gente não tem remédio, remédios são paliativos. Pode ajudar, ajuda, com certeza. O corpo também a gente precisa curar. Mas o que, que vem antes do corpo? A gente sabe que aqui é só uma fase, né? Então, quando vira prática automática, deixa de ser vivência. A gente não vive mais. Porque é automático, toma um remedinho, deu. Aí passa uns meses, de novo tá ansioso, depressivo. Ah, mas toma outro remedinho, aí passa 2 semanas só, já tô ansioso de novo. Por quê? Porque a cura não está sendo feita da fonte, do local. Aí eu gostei, eu achei bem bonita essa última frase. Jesus não veio fundar uma religião, veio ensinar um caminho. Gente, apesar de eu ter mostrado que é uma religião, porque muitas vezes ficam em dúvidas, até os espíritos às vezes ficam, às vezes eu fiquei, muitas vezes, mas ele não veio fundar uma religião, ele não veio fundar uma crença, dizer que é assim, porque Deus quis assim. Ele veio ensinar uma filosofia, uma vivência, um caminho. Então, eu deixei aquele recadinho ali embaixo, também dele. Frequentar o núcleo religioso, repetir frases bonitas e continuar vivendo no automático não transforma ninguém. Eu posso dar uma palestra aqui, como estou fazendo agora, mas não vai mudar se eu não pôr em prática o que eu estou falando agora. Como eu falei, não é reflexão só para vocês, é para mim também. Para concluir, para ficar mais fechadinho ainda, porque às vezes a gente fica meio perdido no assunto, ou seja, o Espiritismo não te liga a Deus para você se sentir melhor. Ele te liga à consciência para você se tornar melhor. Então, meus amigos, aquela frase da religação, que religião é religação, é com a sua consciência, com Deus e a sua consciência. Não esquece que Deus está aí na nossa volta também. Ele está vivendo aqui, ele não está lá fora. Ele está te religando aqui. Deus está em cada um de nós. Eu sei que é uma frase, uma coisa muito dita, que já estamos cansados de ouvir. Mas, gente, o que adianta estar cansado de ouvir se a gente não pratica? Se a gente realmente não acredita? Então, o Haroldo também, eu estou usando muito do Haroldo, né? Porque ele traz as coisas mais difíceis da gente entender numa língua mais compreensível. Eu gosto muito do jeito que ele fala. Aí ele faz a pergunta, né? Numa das palestras dele também. Quem aqui já fez um plano de vida pensando nos próximos 400 anos? Eu modifiquei um pouquinho. Ele disse: quem é que faz um plano de carreira pensando nos próximos 400 anos? Aí ele fez uma brincadeira, dizendo: se tu falar, não, eu tô fazendo aqui, meu amigo, um plano de carreira só aos 400 anos, a pessoa vai te olhar assim, meu Deus. E vai te indicar um psiquiatra. Ele falou assim, né? Então, a gente tá fazendo o que aqui? Vivendo? Sabendo que o corpo vai morrer, é uma vida só que a gente tem. E os próximos 400 anos? A gente já tá se preparando para isso? A gente já tá botando em prática as coisas? Ali ele fala: nós não fazemos planos de imortais, fazemos planos funerais. Eu já ouvi muita gente falando em espírito.
já foi espírita, que é espírita lá de fora, falando assim, já tô pagando meu caixão. Nossa, e tu já tá fazendo as coisas pro próximo 400 anos? Tu já tá lendo o suficiente? Tu já tá te dedicando o suficiente? Tu já tá fazendo no cotidiano o suficiente? Tu já tá mudando tuas ações hoje para não ter que colher amanhã? Uma pergunta que a gente fica assim, né? E é uma questão que a gente fica pensativo, que a gente fica. Que a gente tem que refletir. Então, aí tem a pergunta. Mais um pouquinho para a gente refletir. Se realmente vivêssemos o Espiritismo, sofreríamos tanto com pequenos estresses e obstáculos da nossa vida? A gente sofreria tanto com o trabalho? A gente sofreria tanto com os colegas de trabalho? Que às vezes fazem umas coisas muito sem noção, muito malucas, né? Que às vezes a gente, meu Deus, o que ele está fazendo? Né? Quem é esse ser? E a gente fica perplexo, né? Com cada coisa que acontece. Será que a gente se estressasse tanto assim? Eu falo por mim. Muitas vezes, olha, eu me esforço. E muito. Tem uma colega de trabalho lá, que se chama Carol. Muito querida, apesar de tudo. Só que para responsabilidade de trabalho, eu acho que ela não se adequa muito bem. E às vezes eu me estresso com ela porque ela tem umas. Do nada, simplesmente um corte. Sabe quando a pessoa tá com raiva e te dá um corte por nada e tu tá sendo super gentil? Ou tu acha que tá sendo gentil, né? Mas só pergunta e ela te dá um corte. Eu falo assim, meu Deus. Se eu soubesse que eu vou passar por isso muitas encarnações até eu saber lidar. Se eu soubesse que isso não vai mudar nada na minha vida. O estresse, cabeça quente, que eu fico, meu Deus, eu devia ter respondido isso. Mas o que é isso? Né? Eu não devia ter pensado em como eu devia ter respondido. Eu devia ter pensado, meu Deus, essa aí vai colher, não. Né? Como a gente pensa, né, às vezes na vingança, essa aí vai colher. A gente pensa, né, no espiritismo, essa aí vai colher no futuro, tem muitas encarnações aí. Olha só, né? Mas o que a gente deve fazer? Uma trajetória para os próximos 400 anos, de repente 90, 100 anos, que a gente também não vai estar aqui mais, talvez, né? Que hoje em dia está mais difícil aí da morte do corpo acontecer. Mas, enfim, né? A gente se preocupa demais com as coisas pequenas. A gente se estressa demais. Preocupar, acredito que seja bom, porque assim a gente aprende alguma coisa. Se a gente aprender a compreender o que a vida quer nos dizer, com aquela resposta, com aquela corte que a pessoa quer dizer, né? Que diz para nós. Mas se estressar não vai adiantar de nada. Procurar vingança ou respostinha, ficar pensando depois, não vai adiantar. Não vai fazer isso evoluir mais rápido. Bem pelo contrário, né? Então, muitas vezes acontece não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí mostra um senhor de idade pensativo, não tenho tempo. Uma pessoa olhando TV, não tenho tempo. Uma pessoa trabalhando com seu filho no lado, não tenho tempo. O que nós fazemos no nosso tempo? A gente, como eu falei, não deveria estar programando para os próximos 400 anos uma carreira, de repente? Que a gente saiba que estudando o máximo possível, que a gente puder, a gente aprender o máximo possível na ciência, da filosofia, da religião, a gente vai ter menos no futuro? É muito interessante que tem uma frase de um desenho do Lorax. Eu gosto muito de referências de desenho. Que ele fala assim: sabe para onde
para que lado a árvore cai? Para onde ela se inclina? Cuidado para onde você se inclina. Para nós se inclinamos. Se a gente ficar sentado pensando na vida, se a gente ficar, não tenho tempo, para que lado a gente está se inclinando? Eu gosto muito dessa frase porque expressa muito a realidade que a gente vive, e muitos vivem. Cuidado para onde se inclina, né? E aí tu escolhe. É uma senhora pensando na vida e ali tá outra senhora batalhando, correndo e fazendo o que provavelmente ela gosta, se exercitando, correndo na Olimpíadas, não sei exatamente, mas enfim, ela tá se exercitando, não tá parada. Eu sei que tem as interrupções, às vezes, do corpo, porque às vezes ele pede pra gente parar um pouquinho. Mas não parar para sempre. Nem parar por essa vida, de repente. E se ele pede pra gente parar, a gente tem um exemplo de um que eu acredito que todos conheçam, Gigante Deitado. Gigante Deitado foi um dos maiores exemplos, tem muitos outros, né, que a gente vê na internet, que eles estão aí para nos ensinar que mesmo deitado, ele fez muita diferença. E ele não fez só diferença para o mundo, ele fez diferença para ele mesmo. Ele teve que pensar, ele teve que parar e refletir, se religar à consciência, se religar a si mesmo. Para ele passar para alguém, ele tem que se religar, ele tem que falar com ele mesmo, ele tem que pensar. A consciência. E tem aquela velho ditado, né? Pra gente primeiro colocar a máscara no outro, no avião, coloca a máscara primeiro em si. Primeiro se religa à própria consciência, tenha lucidez, estuda para poder ajudar o outro. Se tu quer fazer tanto pelo outro, faça por ti. Religa a consciência, a lucidez, a noção. Estuda. Aprende com a vida o que ela está querendo te mostrar. O corpo, ele só responde aquilo que tem dentro. Ele só transfere aquilo para fora. Então, se ele está ali fora, é para te mostrar. Então, aprende. Dor no joelho, dor no cotovelo, dor no corpo todo. Né? Não sei. Então, o Espiritismo nos deu a liberdade das escolhas. O que tu escolhe hoje? O que a gente escolhe hoje? Nos próximos 400 anos da nossa vida. Se alguém falar isso, tô plano de carreira aí pros 400 anos, a pessoa vai te achar meio maluca. Mas, de repente, não fala, de repente, veja, vá atrás. Eu tenho uma pequena história que eu gosto muito, dos dois monges. Eu acredito que muitos já ouviu falar. Que os dois monges estavam caminhando na neve. Havia muitos dias. E a noite caiu, a neve começou a ficar cada vez mais pesada. Os dias cada vez mais difíceis de ser passados. E até que, enfim, chegaram a uma porta e esperaram. Bateram novamente, silêncio. A neve aumentava, o vento ficava mais frio. Então um dos monges começou a chorar. Se não é possível, depois de tudo, ninguém nos reconheceu, ninguém nos acolheu, depois de tudo que a gente passou. Aí ele perguntou: a gente vai morrer aqui. Deus nos abandonou. Enquanto o outro monge, completamente inesperadamente, ele começou a pular de alegria, festejar, meio na neve, ria, erguia os braços, parecia comemorar um momento que não era muito apropriado, se a gente pensar, comemorar aqui no corpo, né? No mundo material. E ele falou assim: tu enlouqueceu? A gente tá perdido.
Tá frio, ninguém abriu a porta, podemos morrer aqui. O outro respondeu com serenidade: não estou louco. Pelo contrário, agora finalmente estamos totalmente nas mãos de Deus. Olha realmente que ele acredita. Ele acredita. Ele vive aquilo. Ele é uma filosofia, o espiritismo é filosofia, é ciência, é vida. Ele não é uma religião apenas. Ele está aqui para ser vivido, para ser explorado. Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para a gente refletir, levar para casa. A gente entendeu realmente o porquê o espiritismo não é apenas uma religião? A gente entendeu? Às vezes, pode ser que sim, né? A gente entendeu mesmo para viver ela? É religião? Sim. Mas também filosofia, ciência, forma de viver. Explica a vida, o sofrimento, o corpo, as escolhas e o futuro. Agora, o espiritismo explica tudo isso. E mesmo assim, nós não damos o valor que ele merece. Ou damos. Então segue essa pergunta para reflexão, para a gente pensar um pouquinho. Nós damos o valor que ele merece? A verdadeira vida não é aqui. Então, a gente tem que colocar em prática. E não só falar, que nem estou falando aqui, como palestrante, mas dar continuidade, dar seguimento no que a gente acredita. Então tá, muito boa noite. Obrigada.